Fala pessoal, já aqui para a nossa terceira e última aula sobre gráfico de funções. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alongamento e compressão. Das nossas aulas anteriores, a gente lembra que se a gente mexe fora dos parênteses da função, então vai acontecer uma mudança. Tempo para pensar. Vamos tentar lembrar dos nossos exemplos, né? A gente tinha a nossa pilha de livros, que se a gente somasse uma constante positiva, ela subia. Se a gente tirasse uma constante positiva, ela diminuía, né? Isso era para translação. E para reflexão? Quando a gente colocava um sinal negativo fora dos parênteses da função, então tudo que estava em cima ia para baixo. Tudo que estava para baixo ia para cima. Refletia, né? Em relação ao eixo X. Então, refletia na vertical. Agora, para alongamento e compressão, vai ser a mesma coisa. Se está fora dos parênteses, mudança na vertical. Tá, a gente tá mudando na vertical, mas pode acontecer muita coisa na vertical, né? Pode alongar e pode comprimir. Agora a gente vai ver quando acontece cada um desses. Se a gente pega um f de x qualquer aqui, por exemplo, 100, e a gente multiplica por 1,5, ele aumenta, né? Porque de 100 vai para 150. Se a gente multiplica o f de x por 2, ele também aumenta, porque de 100 vai para 200. Mas, se a gente multiplica por 0,5, ele diminui, né? De 100 vai para 50. 0,25 é a mesma coisa, diminui, né? De 100 vai para 25. Então, a gente repara que se a gente multiplicar por um valor maior que 1, então vai aumentar, vai alongar, né? Mas se a gente multiplicar por um valor entre 0 e 1, vai diminuir, vai comprimir, né? Mas como que a gente percebe isso na prática? Pensem aí enquanto vocês estão assistindo um vídeo no YouTube. Finge que tem uma prova que tá chegando e a gente não tem muito tempo. Eu tenho só 5 minutos para assistir a aula. Eu só tenho 5 minutos para assistir a aula. Então, o que eu posso fazer? Eu posso assistir na velocidade normal e eu vou conseguir ver uma determinada quantidade de coisas, né? Um conteúdo lá. Ou eu posso assistir na velocidade 2x, né? E aí eu vou conseguir ver mais coisa, mais conteúdo. E se eu, sei lá, tiver mais tempo, assim, não é tanto conteúdo assim, mas eu preciso ver com atenção. E eu quero assistir na velocidade 0,5. Vamos tentar pensar fazendo mesmo, né? Então, se eu contar aqui até 10 na velocidade normal, aonde eu chego? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, isso foi na minha velocidade normal. Mas, se eu contar, começar a falar mais rápido na velocidade 2x, o que acontece? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu contei o dobro de números, né? Na velocidade 2x, eu contei o dobro de números. Então, eu cheguei mais longe na minha contagem, mais longe na minha lista de números. Se eu contar mais devagarinho do que minha velocidade normal, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não chegou a ser na metade do tempo, né? Porque eu falei um pouquinho mais rápido do que o planejado, mas a gente contou menos do que o normal, né? Na minha velocidade original, eu tinha contado 10 números. Aí quando eu falei rapidão, eu contei 20. E quando eu comecei a falar mais devagarinho, eu consegui contar só 5, um pouquinho 6, né? Que foi menos. Foi menos daí. E por que isso? Eu tinha a mesma quantidade de tempo. Eu tinha o mesmo tempo. Só que eu tava em velocidades diferentes. Então, quando eu ia mais rápido, eu chegava mais longe. Quando eu ia mais devagar, eu chegava mais perto. É isso que a gente tá vendo nesse gráfico aqui, basicamente. Por quê? Na minha velocidade normal, eu consegui contar 5 números na ida e 5 números na volta. Então, eu contei 10 números no total, né? Nos meus 10 segundos. Agora, quando eu comecei a falar mais rápido, eu contei 10 números na ida e 10 números na volta.
Então, na metade do tempo eu contei 10, na outra metade do tempo eu contei mais 10. Foram 20 números no total, né? Aí, quando eu tava na minha velocidade mais devagarinha, eu consegui contar um pouquinho menos de 3 na ida e um pouquinho menos de 3 na volta, né? Que seria essa subida e essa descida que eu falo. Então, no total, eu contei entre 5 e 6 números, né? Então, a gente percebe que quando eu fui mais rápido, ou seja, quando a minha função estava crescendo mais rápido, né, que eu estava falando mais rápido, e a inclinação dela aqui tá maior, então eu chegava mais longe, que é justamente isso que a gente vê aqui. Ela chegou mais longe, ela contou 10 números. E quando eu tava indo mais devagar que o normal, eu ia bem devagarinho, crescia bem devagarinho. Que a gente vê que a inclinação, que era assim, ela tá menor, né? Então ela tá crescendo mais devagar. E aí eu cheguei mais perto, né? Eu não consegui ir tão longe. Eu contei um pouquinho menos de 3 números. É basicamente isso, sobre o alongamento e compressão, quando a gente está multiplicando fora dos parênteses. Então, se é fora, é na vertical. Aumenta se eu estou indo mais rápido, que é quando é maior que 1. E ele comprime quando eu estou indo mais devagar, que é quando é entre 0 e 1. Que é o que a gente está vendo aqui, né? Multiplicando fora, maior que 1, a gente alonga. Multiplicando fora, entre 0 e 1, a gente comprime. Pegando uma função real, né, não só a minha voz contando números, a gente tem aqui o cosseno de x, que é a nossa função azul mais clara. Então, onde chegava em 1, agora ele chega em 2, quando eu multiplico 2 cosseno de x, né? Onde chegava em menos 1, vai virar menos 2. Então, a minha amplitude mudou, né? Ela alongou. Antes era tal, e aí eu multipliquei por 2, virou 2 tal. E se eu multiplicar por meio? Onde era 1, vai virar meio. Onde era menos 1, vai virar menos meio. Então, se eu tinha um comprimento tal, ele comprimiu e ficou meio de tal, porque eu multipliquei por meio fora. Tá, a gente falou sobre amplitude, né? Que ela muda. Mas e o período? Se a gente olha para as funções aqui, o meu período é exatamente o mesmo. Porque se a gente lembrar do exemplo lá da minha contagem, eu estava usando os mesmos 10 segundos, né? Para contar o número. Então, na minha velocidade normal, eu contava 10. Falando mais rápido, eu contava 20. E mais devagarinho, contava uns 5, né? Então, o tempo era o mesmo. Eram uns 10 segundos. Então, meu período se mantém. Só a amplitude que muda. Onde eu consigo chegar que muda. Que é o que a gente continua vendo aqui. Aqui no caso do alongamento, o período está igual. Compressão também está igual. Então o período está igual nos dois casos. Tá, a gente falou da mudança quando a gente multiplica fora dos parênteses. Mas e dentro? A gente lembra lá das nossas aulas anteriores que era uma mudança na horizontal, né? É na horizontal, mas quando alonga e quando comprime, né? Vamos pensar. Naquele caso anterior, a gente mantinha o tempo. A gente falava, eu tenho um tempo tal e eu vou ter que assistir tal vídeo. Eu posso assistir mais rápido ou mais devagar. E aí o conteúdo que eu vou ver depende da minha velocidade. Nesse caso, não. Eu vou ter que percorrer toda a matéria. Toda a matéria, eu vou ter que assistir toda a matéria. Não importa quanto tempo, eu vou ter que ver toda a matéria. Vamos pensar em um exemplo mais prático. Uma corrida. Finge que a pessoa tem que correr uma maratona. Ela tem que correr. Tipo assim, não tem escolha. Ou ela corre a maratona ou vão matar o pai da pessoa. Aí, o que acontece? Ela vai ter que correr. Só que o tempo que ela vai correr depende da capacidade física dela, né? Então, se a pessoa corre muito rápido, ela vai correr em um tempo menor. Então, o tempo vai diminuir. A gente vai comprimir o espaço de tempo se ela for muito rápida, que é quando a gente multiplica por um valor maior do que 1. Mas, se a gente multiplicar por um valor entre 0 e 1, a pessoa é mais devagarinha, tadinha.
ela é devagarinha, então ela vai demorar mais tempo. E a gente vai alongar o nosso período de tempo. Então a gente vai alongar na horizontal, que é o que a gente vê no gráfico aqui, né? Na nossa função do cosseno de x. Quando ele é normal, é o azulzinho claro, tá? E quando a gente multiplica por meio, ele vira esse azul escuro. A gente percebe que ele demora mais tempo para chegar lá de novo, né? A gente não consegue nem ver aqui nessa função, porque começaria aqui e terminaria aqui, né? Então, o período alongou quando é um valor entre 0 e 1. E quando é um valor maior do que 1, o período diminui, porque a pessoa vai aceleradíssima correr a maratona, né? Sobre alongamento e compressão, é basicamente isso. Se alguém tiver uma dúvida, pode olhar essa tabela aí e lembrar dos nossos exemplos. Eu posso falar muito rápido, posso falar muito devagar, e aí isso vai mudar na vertical. Mas se eu tiver que chegar naquela distância lá, aí vai mudar na horizontal, né? Se a pessoa for correr uma maratona, ela vai ter que correr inteira, porque senão vai matar o pai do cara. Só que ela pode demorar mais tempo ou menos tempo. Então, sobre alongamento e compressão é isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato ou olhar essa tabelinha aqui. Até a próxima aula. Bons estudos!